aula Parashat Vayakhel, referente a Erev Shabbat Kodesh, sexta-feira. Continuando o tema anterior do Mussar, há uma afirmação talmúdica que o Mashiach, oriundo da casa de Davi, ele só virá quando a inveja deixar de estar presente no povo de Israel. Como é dito na profecia de Yeshayahu, que Efraim simboliza, na verdade, as 10 tribos, não mais invejará a Yehudá, ao reino do Davi da Mela. Ele cita, inclusive, o Midrash, que, de certa forma, certos anjos desceram da sua santidade por causa da inveja. Assim é citado no Midrash chamado Pirkei de Rabi Eliezer, sobre o anjo de Esav, Samer Mem, que ele era o maior dos serafim, dos anjos superiores, enquanto que os serafim, cada anjo, era constituído de 6 asas, esse anjo de Esav tinha 12 asas e foi afastado da santidade pela inveja que ele teve com relação ao ser humano. Assim também, os anjos citados no Midrash, em Bereshit, Asa e Azael, perderam-se pela inveja contra o homem, contra o ser humano. Cabe à pessoa estar feliz por aquilo que ele tem. E, de fato, no Perkei Avot, nós temos uma afirmação no capítulo 4, Ezeu Ashir, quem de fato é uma pessoa rica, Sameach Bechelko, aquele que se alegra com a porção que ele tem. Porque, na verdade, cada pessoa tem aquilo que Deus acha importante para ele cumprir sua missão. Às vezes, para cumprir, desempenhar sua missão, ele precisa de riqueza, e tem outros que não precisam da riqueza. Tem uns que são agraciados com sabedoria, outros que são agraciados com beleza física, enfim. Cada um de nós ganha alguma coisa especial de Deus, ou às vezes várias coisas especiais de Deus, conforme a necessidade da nossa missão, da nossa alma. Portanto, a pessoa não deve se rebelar pelo fato do outro ter mais do que ele. Pelo contrário, nós sabemos que Moshe Rabbeinu, o grande líder do povo de Israel, ele é chamado Anav Meot Mikol Adam. Ele era muito humilde, o maior humilde da humanidade. E aí se pergunta, no que se baseava a humildade dele? Muita gente vai dizer que ele se considerava pequeno. Mas tem uma afirmação que a Torá não pode se basear na mentira. Ele sabia que ele era sábio, que ele era um grande profeta, que ele falava com Deus, Deus acolhia seus pedidos. Consequentemente, não poderia ser esse o motivo da humildade de Moshe.
Então explica aos nossos sábios, Moshe Rabbeinu considerava que se tivesse uma outra pessoa, um outro Yehudi, com as mesmas condições especiais que tinha Moshe, faria muito mais do que ele. Ou seja, quando uma pessoa ela tem certas regalias, tanto materiais como espirituais, de beleza, enfim, não significa que ele tem vantagem sobre o outro. Ao contrário, há uma cobrança maior em relação à missão dele, já que ele foi favorecido em alguma coisa. Então, voltando aqui, é citado também todo aquele sujeito que tem a característica da inveja, seus ossos rapidamente apodrecem, e mais ainda, a pessoa que é humilde, a pessoa que é comparada com a terra, ele no futuro vai levantar no Ticatamitim, vai levantar no despertar dos mortos. E quando ele não é humilde, e aí ele tem inveja do outro, Hasbe Halila, o contrário. É conhecido o fato de Hillel Zaken, um grande sábio, ele recebeu a visita de 12 Yehudim, sexta-feira, próximo do horário do Shabat, quando ele se banhava para se preparar para receber o Shabat, e eles vieram com perguntas banais. Hillel, para seu banho, se dirige a eles e responde: não satisfeitos, eles vão embora e voltam mais alguns minutos para frente, de novo incomodam a ele e fazem de novo outras perguntas também banais. E não contente, eles vão embora e voltam em seguida e falam para Hillel que eles têm novas perguntas. Hillel veste-se e fala para eles: podem perguntar o que vocês quiserem. Nisso, um dos presentes diz para Hillel: tomara que não haja dentro do povo de Israel tantas pessoas iguais a você. O Hillel ficou impressionado. Perguntou para ele por quê. Ele disse que ele havia apostado com o outro uma grande soma em dinheiro, que ele seria capaz de provocar a zanga de Hillel. No entanto, não ocorreu isso. Hillel fala para ele: é mais fácil ele perder não só o valor que ele perdeu, mas muitas vezes mais, e não conseguir zangar a Hillel. Ou seja, Hillel não tinha inveja, porque era muito humilde e tratava a todos com muito respeito. Então, a melhor maneira da pessoa escapar da inveja é a humildade. É a pessoa se satisfazer com o que tem, como nós falamos, e ele coloca aqui: cabe à pessoa pensar que toda a vida material que nós vivemos nesse mundo é, como diz o rei Salomão em Kohelet, Hebel Havalim, é tudo bobagem, é tudo momentâneo. E a importância da vida nesse mundo
nós podemos aproveitar, estudarmos Torá, praticarmos mitzvot e assim merecermos o mundo vindouro, que é a vida eterna, que é a verdadeira vida, enfim. Então, é quando não tem morte e sofrimentos. Ou seja, a vida material, física, por si só, não é uma vida boa. E sim, ela é apenas um prosdor, um anteparo, uma sala para entrar para o quarto principal, que é o Olam Abá. Então, essa vida tem que ser aproveitada com estudo da Torá e prática das mitzvot. Nós vamos agora a Lachot, estamos vendo o tema do Shema. Falamos na Lachá anterior que a pessoa pode ler o Shema tanto caminhando, quanto de pé, sentado, ou no caso de doente, deitado. E também, antigamente, que era comum viajar montado em animais, cavalo, burro e assim por diante, ele pode falar o Shema montado no animal, porque se ele tiver que descer do animal na hora do Shema, isso pode deixar ele perturbado e não fazer a leitura do Shema corretamente. Agora, enfatiza aqui no Rambam, tirado do Talmud, tem certas posições que são consideradas desfavoráveis para a leitura do Shema, já que representam desprezo em rezar dessa forma para Deus. Ou seja, uma pessoa que não é doente não deve rezar o Shema deitado. Mesmo doente, que ele pode rezar deitado, deve se virar de lado para ser de uma forma respeituosa. Mas não devemos rezar o Shema deitados, mesmo com o rosto para cima ou com o rosto para baixo. São formas desrespeituosas de dirigirmos a Deus. E ele fala, se a pessoa é uma pessoa relativamente gorda e não consegue, ela está doente, não consegue rezar deitado e inclinado para o lado, ele pode eventualmente rezar deitado, já que é uma situação muito especial. Aquele que estava falando o Shema, caminhando, quando chegar no primeiro versículo do Shema, o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, quer dizer, esses dois trechinhos iniciais, ele tem que parar a sua caminhada para falar os mesmos parados. Se ele está fazendo a leitura do Shema durante a viagem, mas ele não está realmente caminhando, e sim ele está num veículo que está caminhando, por exemplo, um carro, um ônibus, um avião, ele pode pronunciar o Shema sem problema, já que ele está em repouso, em relação, enfim, ao veículo que ele se encontra. E o resto da leitura do Shema, ele pode continuar dizendo o mesmo, caminhando. Uma pessoa que por motivos de doença ou por motivos de fraqueza ou de velhice, ele volta e meia
pega no sono. Então, ele falar o Shema, ou começar a dizer o Shema, pegar no sono, depois acordar e voltar a continuar a leitura, ele fala que isso seria incorreto. Ou seja, como tem no Talmud, sábios que tinham esse problema pediam para o acompanhante deles perturbar a pessoa para ela ficar acordada, pelo menos na leitura do primeiro versículo, Shema Israel, e do Baruch Shem Kevod. Daí adiante, se ele conseguir ficar desperto, ele vai falar corretamente. Se não conseguir, enfim, fala o que dá. O que importa é a leitura do Shema tem que ser muito cuidadoso no primeiro versículo e no Baruch Shem Kevod. E aqui tem uma seguinte situação. Se a pessoa tem a necessidade de dar uma aula, fornecer uma aula ao público, no horário do Shema, e há o risco do horário do Shema ser ultrapassado e ele não cumprir a mitzvah, ele pode pronunciar o primeiro versículo acompanhado do Baruch Shem Kevod, intencionar para a mitzvah e continuar o ensinamento. E a gente vê que no Talmud há relatos realmente de sábios que davam ensinamentos ao público e pararam momentaneamente o ensinamento, colocando as mãos sobre os olhos, falando o Shema rapidamente e voltando para a aula. Quem estava ocupado no trabalho, qualquer tipo de atividade, ele interrompe o mesmo, pelo menos o primeiro trechinho do Shema, que é desde o Shema Israel até o Tartam al-Mezuzot Beitecha Visharecha, ao que é chamado de Parashat Shema. Assim também, os trabalhadores interrompem o trabalho, mesmo que eles são pagos para trabalharem, para efetuar a leitura do Shema, o primeiro trecho, parados, sem trabalho e sem dedicar-se a outra coisa, para não parecer uma leitura feita arai, quer dizer, não concentrada, não voltado a Deus. E o resto ele pode continuar lendo, mesmo exercendo o trabalho, desde que ele consiga fazer o mesmo. Então nós vemos que tem certas regras aparentemente simples, mas que são bastante objetivas em relação ao Shema. A mitzvah do Shema, uma mitzvah muito fácil, mas exige uma certa disciplina de horário, de kavaná, de intenção, de leitura correta, e, consequentemente, com isso, o dia dele será um dia maravilhoso e tudo correrá bem.